Era uma tarde como qualquer outra. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, enquanto eu dirigia pela rua silenciosa em direção à casa dos meus pais. Eu sabia que iria encontrá-los em casa, como sempre, com as conversas triviais sobre o cotidiano e a rotina deles. Já estava acostumada com isso. Porém, ao entrar pela porta, algo no ar parecia diferente. A casa estava mais quieta do que o normal. O cheiro da comida ainda estava presente, mas a atmosfera estava carregada, como se houvesse uma tensão sem explicação. Meu coração começou a bater mais rápido. Não sabia o que exatamente me aguardava, mas sentia que algo estava prestes a acontecer. Entrei na cozinha, onde eles estavam, como sempre, sentados à mesa, mas dessa vez, algo me fez hesitar. Eles estavam conversando em um tom baixo, quase sussurrando. O que me surpreendeu foi a naturalidade com que falavam, como se fosse uma situação comum. Mas, ao ouvir as palavras, tudo dentro de mim congelou. Vamos fazer ela dar os 2.000 esse mês. Ela vai pegar um bom dinheiro e não tem com que gastar. Não é mais que a obrigação dela ajudar a gente. Foi como um soco no estômago. O que queriam de mim? 2.000 reais. Para quê? Para mais uma daquelas situações em que sempre acabava sendo a solução para os problemas deles. Mas o pior veio a seguir. Se ela não der, não vamos conseguir fazer o churrasco do Júnior no fim do mês, disse meu pai, com aquela voz firme e autoritária, como se a situação fosse a coisa mais natural do mundo. Aquelas palavras me atingiram com força. Eu já sabia que meu irmão Júnior era um folgado, sempre esperando que os outros resolvessem suas pendências, enquanto ele se acomodava na vida sem fazer nada. Mas ouvir meu pai, que sempre foi um homem de princípios rígidos, falar sobre algo tão banal como um churrasco, com o desdém de quem acha que é direito meu ajudar, me fez sentir um choque profundo. A raiva cresceu dentro de mim. Eu não podia acreditar que estavam falando sobre mim como se eu fosse uma espécie de caixa registradora que deveria abrir sempre que fosse conveniente para eles. E, ainda por cima, com a justificativa de que o dinheiro seria para o churrasco do Júnior. Eu me senti usada. Como se minha vida e minhas escolhas não tivessem valor, como se eu fosse uma obrigação e não uma pessoa com desejos e necessidades próprias. Respirei fundo, tentando não explodir ali mesmo. Mas sabia que a paciência que eu tanto tinha preservado estava se esgotando. Sem dar mais um passo, decidi interromper aquela conversa. Não podia mais ouvir aquilo sem reagir. Entrei na cozinha com uma firmeza que nem eu sabia que possuía. Meu pai e minha mãe, que até então estavam absortos nos planos para o churrasco, olharam para mim com expressão surpresa. O rosto deles empalideceu quando perceberam que eu os ouvirá. Eu sabia que havia chegado o momento de enfrentá-los. Sem dar mais rodeios, fui direta. Então é para isso que vocês querem o dinheiro? Não era para fazer os exames de urgência, mãe. Minha voz estava mais dura do que eu imaginava, e senti uma sensação estranha de poder, algo que eu não sentia desde que eu estava em casa com eles. Eu tinha a verdade do meu lado, e isso me dava uma coragem que nunca tinha experimentado antes. Agora, sabendo que vão dar um churrasco para o folgado do meu irmão, não vou dar um centavo. Não sou obrigada a sustentar as escolhas de vocês. As palavras saíram de mim de forma quase automática, como se, ao finalmente falar, toda a raiva e frustração acumulada ao longo dos anos estivesse se libertando. A tensão na cozinha ficou palpável. O silêncio foi absoluto. Meu pai olhou para mim, estupefato, como se estivesse tentando processar o que acabará de ouvir. Eu podia ver as veias do seu pescoço saltando, seu rosto vermelho de raiva. Mas, ao invés de ceder à pressão como sempre fizera antes, fiquei firme. Não ia mais dar a ele o poder de me manipular. Minha mãe, por outro lado, ficou em silêncio. Não falou nada. Apenas me olhou com aquele olhar de desaprovação que eu já estava acostumada. Mas, em algum lugar dentro de mim, sabia que ela também estava ciente do que estava acontecendo. Ela sabia, assim como eu, que essa situação não poderia continuar. Mas, ao invés de pedir desculpas ou se justificar, meu pai partiu para o ataque, como sempre. Você vai dar o dinheiro, sim. Já está tudo programado. Já fiz os convites e as carnes estão encomendadas. Não tenho como pagar sem isso. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Ele estava mais preocupado em manter suas aparências do que se preocupar com o bem-estar da mãe, que realmente precisava de cuidados médicos. Ele já havia se acostumado a contar com a minha generosidade, e a ideia de perder esse controle o fazia perder a cabeça. Eu olhei para ele, sem medo, sem hesitação. Pensasse nisso antes, pai. Agora, a partir de hoje, vocês não vão ver mais um centavo de mim. Já que podem dar um churrasco para o meu irmão,
tem condições de arcar com suas próprias contas. As palavras saíram como se eu estivesse me libertando de um fardo pesado que carreguei por tanto tempo. Saí da cozinha com a sensação de ter dado o primeiro passo para uma vida sem as amarras que minha família sempre tentou colocar sobre mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu sabia que a reação dele seria forte, mas também sabia que eu estava no caminho certo. Eu não era mais uma vítima do egoísmo deles. Eu só não imaginava o que viria nos próximos dias, e o inferno que eu enfrentaria por ter finalmente colocado limites. Mas algo dentro de mim sabia que a paz viria da minha decisão, e nada mais importava. Os dias seguintes foram um pesadelo. Eu já sabia que minha decisão não seria fácil de digerir para eles, mas o que aconteceu depois foi além do que eu imaginava. As ligações incessantes começaram logo no dia seguinte. Meu pai, sempre tentando manter as aparências, ligava todos os dias, como se eu fosse ceder e voltar atrás. Mas eu não iria. Eu não ia mais cair nas jogadas emocionais dele, nas desculpas esfarrapadas de que eu era a única que podia ajudar, de que ele contava comigo. O que mais me irritava era a maneira como ele tratava meu sacrifício como se fosse uma obrigação minha, como se eu estivesse ali para resolver os problemas que ele mesmo criava. Cada vez que o telefone tocava, uma parte de mim queria apenas jogar tudo para o alto e desligar. Mas a outra parte, a parte que finalmente estava se encontrando, não permitia. Eu me mantinha firme. Não, pai. O churrasco do Júnior não é minha responsabilidade. A pressão psicológica começou a tomar outra forma quando minha mãe se envolveu diretamente. Ela, que antes estava em silêncio, agora me atacava indiretamente. Às vezes, deixava umas frases soltas no ar, como não posso acreditar que você não vai ajudar sua mãe, ou você sabe que eu realmente preciso de você, não é? Ela sabia exatamente como me atingir onde mais doía, tentando me manipular com a ideia de que eu era a única que poderia dar o suporte financeiro necessário para nossa casa, ainda mais com os problemas de saúde dela. Mas eu sabia que não era isso que estava em jogo. Eles queriam mais uma vez usar minha generosidade para bancar suas escolhas. A pressão não parava por aí. Meu irmão Júnior, o principal responsável por toda a situação, começou a me atacar diretamente. Ele não entendia o porquê da minha recusa em contribuir. O que ele não percebia era que ele estava acostumado a ser sustentado por mim e pelo resto da família, sem nunca realmente fazer nada para merecer. Ao invés de buscar um emprego ou tentar melhorar a própria vida, ele preferia se esconder atrás da desculpa de que não tinha oportunidade suficiente. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dele. Você vai me deixar na mão? Não sabia que você era tão egoísta. O que a gente vai fazer agora? Não podemos fazer churrasco sem você. Eu olhei para a tela do celular, com raiva se acumulando dentro de mim. Não estava disposta a ser mais uma vez a solução para a vida dele, mas mesmo assim, as palavras de Júnior ecoaram em minha mente. Ele nunca havia demonstrado um mínimo de gratidão por tudo que fiz, e ainda assim, achava que tinha direito a tudo. Então, decidi responder de forma direta, sem rodeios, deixando claro que o dinheiro não seria uma opção. Mas minha resposta não foi apenas um simples não. Era a afirmação de que eu estava finalmente no controle da minha vida. Você nunca vai entender. Não sou sua fonte de renda. E, sinceramente, não vou mais bancar suas escolhas. Você quer um churrasco, então arrume um jeito de pagar. Eu não sou sua escrava financeira. Não demorou muito para que a resposta dele viesse. Você é uma ingrata. Eu sempre fui bom com você, e é assim que você me trata? A raiva estava borbulhando dentro de mim, mas eu sabia que precisava manter a calma. Júnior nunca havia sido bom comigo. Ele sempre se aproveitava da minha boa vontade, mas agora, algo dentro de mim estava quebrando. Eu não tinha mais paciência para isso. A pressão de minha mãe, meu pai e meu irmão continuava. Mas, para minha surpresa, a pessoa que mais me surpreendeu foi minha avó. Ela, que sempre foi mais centrada e tranquila, me procurou no fim da semana, talvez tentando trazer alguma paz àquela situação. Eu a encontrei na sala, sentada, com um semblante sério. Ela me chamou para conversar e, embora eu não esperasse muito da conversa, senti que precisava ouvir. Filha, sei que você está muito irritada com seus pais e seu irmão. Mas não é fácil para ninguém aqui, você sabe disso. Eu olhei para ela, tentando controlar a emoção. Minha avó sempre foi a pessoa mais sensata da família, e suas palavras ainda tinham algum poder sobre mim. No entanto, ao invés de me sentir consolada, eu apenas me sentia mais presa. Não queria mais fazer parte de um ciclo vicioso de manipulação e cobrança. Vó, não sei se entendo o que você está dizendo.
Não estou querendo ser cruel, mas eu não sou responsável pelo churrasco do Júnior ou pela saúde do meu pai. Não posso continuar sendo a solução para tudo. Já dei muito de mim, e nunca vi um mínimo de reconhecimento. Ela suspirou, como se realmente estivesse pensando nas minhas palavras. Eu sei que você tem razão. E sei que sua mãe está te cobrando porque, no fundo, ela também não sabe mais o que fazer. Mas você tem que pensar no que é melhor para você também. Eu olhei para ela, com os olhos um pouco mais marejados. Não sabia o que fazer. A verdade é que eu queria apenas que tudo fosse mais simples, que as coisas voltassem a ser como antes. Mas sabia que isso nunca aconteceria, porque, no fundo, não era só o dinheiro em jogo. Era minha liberdade, o meu espaço para viver minha própria vida. Eu sei que não é fácil para ninguém. Mas eu tenho que fazer o que é certo para mim. Eu não posso mais ser a moeda de troca entre eles. Minha voz estava mais calma, mas carregada de uma determinação que me dava forças para continuar. A avó assentiu, compreensiva. Eu entendo, querida. Eu só espero que você não perca sua paz no processo. Eu saí da conversa mais confusa do que antes, mas com uma coisa certa em mente. A partir daquele momento, eu não voltaria atrás. Eu não cederia. Não importava o que minha família pensasse. Eu estava disposta a lutar pela minha liberdade, mesmo que isso significasse enfrentar a pressão de todos ao meu redor. A história estava apenas começando, e eu sabia que não seria fácil. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava no controle da minha vida. E isso fazia todo o resto parecer secundário. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira batalha psicológica. Eu não estava preparada para o que viria, nem para o peso emocional que minha decisão causaria. Não era apenas o fato de recusar dar o dinheiro para o churrasco, mas todo o jogo psicológico que começou a ser travado dentro da minha casa. E a culpa foi a principal arma usada contra mim. Minha família estava se mobilizando de forma estratégica, tentando me convencer a ceder. Era uma pressão constante, uma tentativa disfarçada de manipulação. Meu pai, que antes havia sido firme em sua exigência, começou a adotar outra abordagem. Ele sabia que a dureza não estava funcionando, então tentou a cartada final, o apelo emocional. Era o mesmo truque de sempre, mas, desta vez, eu estava mais preparada. Na noite seguinte, ele me chamou para conversar. Vi seu rosto cansado e seus olhos quase suplicantes, e por um instante pensei que ele estava se arrependendo de tudo o que tinha dito. Mas quando ele começou a falar, percebi que não era isso. Ele estava apenas tentando jogar a culpa em mim. Filha, você não entende, nós realmente precisamos disso. Sua mãe está doente, você sabe disso. E o Júnior, bem, você sabe o que ele está passando. Mas nós sempre fizemos de tudo por você, e agora você não pode ajudar nem um pouco? Ele usou cada palavra de forma calculada. Não era mais sobre churrasco ou sobre o dinheiro, mas sobre como minha decisão estava afetando todo o sistema familiar. Fizemos tanto por você, e agora, quando você tem a chance de fazer algo em troca, você diz não. Está vendo como isso machuca? As palavras dele eram um golpe disfarçado. Ele não queria apenas o dinheiro, ele queria que eu me sentisse responsável por toda a dinâmica da família, como se minha falta de apoio fosse uma traição, como se eu tivesse falhado com todos. Por um momento, eu senti uma pontada de dúvida. Ele estava conseguindo me fazer questionar minha decisão. Mas eu sabia que não podia ceder, sabia que minha vida não deveria ser uma moeda de troca. Você não pode esperar que eu aceite ser sempre a pessoa que paga pelas escolhas dos outros, pai. Já fiz demais por essa família. E não vou mais fazer isso. Eu não sou sua fonte de apoio eterna. Ele fez uma pausa. Seu olhar mudou, mas não de arrependimento. Era mais uma expressão de frustração, de alguém que percebe que perdeu o controle. Ele apertou os lábios, e então disse algo que me cortou fundo. Você sabe que sua mãe não tem mais muito tempo. Não sei como vou fazer sem a sua ajuda. Aquelas palavras ecoaram em minha mente durante horas. Não pude evitar, mesmo que eu soubesse que era uma manipulação. Ele estava me colocando contra a parede, tentando jogar a doença de minha mãe como um trunfo emocional. A ideia de que eu poderia perder alguém tão importante me atingiu com força. Mas, ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim me dizia que não deveria cair nessa. Minha vida não poderia ser moldada por chantagens emocionais. Eu saí daquela conversa mais resoluta do que nunca. Era difícil, mas eu não voltaria atrás. Minha liberdade emocional e financeira tinha que vir antes do que qualquer outra coisa. No dia seguinte, minha mãe também decidiu se envolver de maneira mais direta.
Ela, que até então tentava manter um certo equilíbrio, agora estava me cobrando explicitamente. Quando entrei na cozinha, ela estava ali, preparando o almoço. Seu semblante não era o de sempre, estava tenso, como se estivesse acumulando uma raiva silenciosa. Você não vai ajudar, é isso? Nem ao menos tentar? Estamos todos tentando dar um jeito, e você está sendo a pessoa mais difícil aqui. Ela olhou para mim, com uma expressão de desapontamento, como se eu estivesse fazendo algo muito errado. Eu senti um peso nas palavras dela. Não era mais sobre o churrasco, mas sobre a imagem dela como mãe. Ela queria se sentir amada e cuidada, mas, ao mesmo tempo, estava me tratando como uma simples fonte de recursos. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Eu não sou obrigada a bancar as decisões de vocês, mãe. Já fiz o que podia, e não posso mais carregar o peso de todas as escolhas da nossa casa. Eu não vou ajudar, não importa o quanto vocês me pressionem. Ela ficou em silêncio por um momento, e foi nesse silêncio que eu senti a distância crescer entre nós. Eu já não era mais a filha que se sacrificava sem questionar, não era mais a criança que aceitava tudo sem se importar com suas próprias necessidades. Foi então que, sem mais palavras, ela se levantou e foi embora, deixando-me sozinha na cozinha. Eu sabia que ela iria cobrar de novo, e que a batalha estava longe de terminar. Mas, de alguma forma, sentia que aquele silêncio, aquele afastamento, era uma vitória para mim. Eu estava ganhando o controle sobre minha vida. Mais tarde, meu irmão, Júnior, se aproximou. Ele não disse nada diretamente, mas o olhar que ele me lançou dizia tudo. Ele estava irritado, frustrado, talvez até um pouco confuso. Mas o que me surpreendeu foi o tom da voz dele quando ele finalmente falou. Você não tem coração, sabia disso? Só porque você tem a sua vida agora, acha que pode simplesmente abandonar a família? Aquelas palavras me cortaram como uma faca. Ele não entendia, ou não queria entender. Para Júnior, a vida era sobre ser sustentado sem fazer esforço, sobre esperar que os outros resolvessem seus problemas. Mas eu não ia mais ser cúmplice disso. Eu tinha deixado claro, de maneira fria e firme, que não seria mais a fonte de apoio para os erros e falhas deles. Naquele momento, eu percebi que eles não eram mais a família que eu conhecera. Eles estavam tão envolvidos em suas próprias expectativas e frustrações que não conseguiam ver que eu estava tentando me salvar a mim mesma, não por egoísmo, mas por necessidade. Eu estava aprendendo, de maneira difícil, que a vida não seria mais um caminho de sacrifícios sem recompensa. Eu tinha que ser mais forte. E, por mais difícil que fosse, eu estava disposta a suportar a raiva deles e a distância, porque isso era o que me dava a chance de construir algo melhor para mim. A culpa ainda estava ali, à espreita, tentando me alcançar. Mas, por mais que me sentisse pressionada, por mais que a dor das palavras deles fosse real, eu sabia que eu estava no caminho certo. E, ao final, isso seria o suficiente. Os dias seguintes se arrastaram de forma sufocante, como se uma nuvem negra pairava sobre minha cabeça. A pressão aumentava a cada momento e, à medida que a data do churrasco se aproximava, as cobranças se tornaram mais intensas. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa, mas a ideia de ser vista como a vilã da história me corroía por dentro. Cada encontro com meu pai e minha mãe parecia um jogo de forças, uma batalha para provar quem tinha mais razão. Mas, no fundo, eu sentia que não havia mais volta. Eu tinha tomado minha decisão, e agora precisava viver com as consequências. O silêncio dentro de casa começou a se tornar ensurdecedor. As conversas haviam desaparecido, substituídas por olhares furtivos e palavras trancadas nas bocas dos meus pais. Eu sabia que eles estavam me observando, tentando encontrar uma brecha, uma fraqueza na minha postura. Mas, quanto mais eles tentavam, mais firme eu me tornava. Eu não estava disposta a ceder. Na manhã seguinte, meu pai apareceu na minha porta, como se fosse algo normal. Mas o tom dele, aquele sorrisinho forçado, denunciava a tentativa de manipulação que ele não conseguia esconder. Filha, só queria saber se você pensou melhor sobre a nossa conversa. O churrasco do Júnior, você sabe, vai ser algo importante para a família. E, bem, sem o seu dinheiro, a situação fica complicada. Vai ser só um pequeno gesto, não custa nada, não é? Ele tentava disfarçar o pedido com palavras leves, como se fosse apenas uma conversa despretensiosa. Mas, no fundo, era claro que ele já sabia que não poderia contar com minha generosidade dessa vez. E isso deixava ainda mais irritado. Não, pai. Eu não vou mudar de ideia. Eu já tomei minha decisão. O que vocês fazem com o dinheiro de vocês é problema de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso.
A expressão no rosto dele era difícil de ler. Era um misto de frustração e indignação, como se, pela primeira vez, ele tivesse encontrado resistência onde nunca imaginou. Ele tentou argumentar mais uma vez, mas eu fui firme. Eu não sou uma fonte de renda que vocês podem acessar quando bem entenderem. Eu não vou ajudar vocês dessa vez. E, pelo visto, vocês não sabem como resolver a situação por conta própria. Meu pai se afastou, sem mais palavras. Era como se a conversa tivesse se esgotado ali, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ele não desistiria tão fácil. Ele não sabia perder. E isso me dava ainda mais certeza de que minha posição estava certa. O que me pegou de surpresa foi a reação da minha mãe. Ela estava mais sutil, mais calma em suas cobranças, mas, nos últimos dias, começou a me pressionar diretamente. Parecia que ela estava se tornando ainda mais exigente e incomodada com a minha postura. No fundo, ela também acreditava que deveria ser minha obrigação ajudar a família, como se fosse natural e esperado. Você realmente vai fazer isso, não vai? Vai se afastar de todos nós só por causa de um churrasco? Está me dizendo que vai virar as costas para a família por tão pouco? Essas palavras me atingiram como uma faca afiada. Ela sabia como me tocar, como me fazer sentir o peso da culpa. Mas, apesar disso, eu não poderia recuar. Eu sabia que minha decisão era melhor para mim. Tinha que ser. Sim, mãe. Eu já falei isso para o pai, e vou continuar dizendo. Vocês não podem esperar que eu banque todas as suas necessidades, enquanto ignoram o que eu realmente preciso. Eu não vou mais ser a fonte de apoio de ninguém. Minha mãe olhou para mim com um olhar carregado de desapontamento. Eu sentia que ela não conseguia entender minha postura, mas eu já havia decidido que não iria mais me deixar levar pelo jogo dela. Ela tentou me convencer mais uma vez, com aquele tom de quem realmente não compreende a situação. Você sabe que sempre fizemos o melhor para você. Você não pode simplesmente virar as costas para tudo o que fizemos. Sua ajuda seria um gesto tão simples, mas tão significativo para todos nós. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, pensando no que ela havia dito. Sim, eles haviam me dado uma educação, me acolheram, mas agora eu estava adulta, e a relação entre nós precisava ser equilibrada, não uma troca onde apenas um lado se sacrificava. Eu nunca pedi para vocês fazerem isso por mim. E não vou pagar pelas escolhas que vocês fizeram. Eu tenho a minha vida para cuidar. Eu não vou dar um centavo para esse churrasco. Não importa o quanto você tente me fazer sentir culpada por isso. Foi então que algo dentro de mim finalmente se quebrou. A visão de minha mãe triste, com os olhos cheios de lágrimas, me fez questionar, nem que por um segundo, se minha decisão estava realmente certa. Ela era minha mãe, e parecia que a dor dela era minha também. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia mais viver para atender às expectativas de todos ao meu redor. Eu não podia mais ser a garota que sempre dizia sim. Eu precisava ser mais forte. Naquela noite, a casa estava em um silêncio ainda mais pesado. Meu pai e minha mãe se trancaram no quarto, provavelmente discutindo a situação entre eles, e eu, na minha solidão, tentei processar o que estava acontecendo. A verdade era que, embora eles estivessem tentando me manipular com a culpa, eu estava me tornando uma pessoa mais forte a cada recusa. Eles me viam como alguém que, por anos, aceitava tudo sem questionar. Mas agora as coisas mudaram. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que estava no caminho certo. Eu estava me libertando da pressão de ser a filha perfeita, da expectativa de ser a pessoa que sempre cede, que sempre ajuda. E talvez isso fosse o mais doloroso para eles. Porque, no fundo, eles estavam perdendo o controle sobre mim. E, em meio a tudo isso, uma coisa ficou clara para mim. A única pessoa que eu precisava agradar a partir de agora era eu mesma. Os dias após a minha decisão se estenderam como um teste constante de paciência e autocontrole. Cada vez que eu cruzava com meu pai ou minha mãe, podia sentir o peso do silêncio entre nós. Havia uma tensão no ar, uma troca não dita de acusações e ressentimentos, mas ao mesmo tempo, uma calma tensa, como se todos soubessem que não haveria mais volta. Eu sabia que não podia voltar atrás, que ceder significaria perder tudo que eu havia conquistado até agora, o respeito por mim mesma, a minha independência. O churrasco de Júnior estava se aproximando, e com ele, a cobrança. Eu sabia que seria a última tentativa deles de me manipular, de fazer com que eu cedesse por um simples gesto de solidariedade. Mas eu estava irredutível. Eles podiam tentar de todas as formas, mas nada mais me faria voltar atrás. Em uma tarde quente, enquanto eu estava na sala, meu pai apareceu, com aquele olhar que denunciava a pressão que ele sentia.
Ele estava tentando mais uma vez, mas eu estava cansada de suas palavras vazias. Filha, já disse que a situação é complicada. O Júnior está contando com a nossa ajuda, e sem o dinheiro do churrasco, a coisa vai desandar. Pense bem. Isso não vai apenas afetar o Júnior, mas toda a nossa imagem. Como podemos explicar para os outros que você não ajudou? Aquela fala me fez entender como meu pai havia colocado a responsabilidade sobre os meus ombros. Ele estava me tratando como uma peça no seu tabuleiro, uma peça que deveria fazer o que ele quisesse, sem questionar, para manter a fachada da família perfeita. Mas eu não era mais aquela menina que se dobrava às vontades deles. Você realmente acha que eu vou me deixar manipular por isso, pai? Não é sobre a imagem da família, é sobre como você acha que pode sempre contar comigo para tudo. Eu não vou me sacrificar mais por vocês, nem para manter essa imagem de perfeição. Meu pai estava visivelmente irritado. Ele batia os dedos na mesa, tentando se controlar, mas a frustração era evidente. Ele sempre foi o tipo de pessoa que não aceitava ser desafiado. Isso mexia com o seu ego, e, agora, parecia que a perda do controle estava lhe consumindo. Não entendo como você pode ser tão insensível, filha. Depois de tudo que fizemos por você, agora me diz que não vai ajudar? Eu te criei, te dei tudo o que você precisava e agora, me exige algo que não é justo. Eu não sou sua fonte de renda, pai. Não é justo que eu seja obrigada a ceder sempre que vocês precisarem de algo. Eu tenho a minha vida, os meus compromissos. E, acredite, não estou aqui para bancar os erros de vocês, respondi, tentando manter a calma, mas sentindo uma raiva crescente em meu peito. Eu sabia que, na mente deles, minha recusa significava traição. Eles não sabiam lidar com isso, com o fato de que a filha submissa, que sempre cedia, agora havia desaparecido. Eles estavam acostumados ao controle, e o que eu estava fazendo era quebrar esse ciclo de submissão que eu havia vivido por anos. No entanto, o pior ainda estava por vir. Naquela noite, enquanto eu tentava relaxar no meu quarto, ouvi um barulho vindo da cozinha. Era minha mãe e meu pai conversando, em um tom baixo, mas ainda assim audível o suficiente para eu captar as palavras. Eu sei que ela não vai ajudar, mas o que vamos fazer? Não podemos arcar com tudo isso sozinhos. Ela não vai dar o dinheiro, e agora estamos em apuros, disse minha mãe, com uma voz de desespero. Então vamos fazer ela mudar de ideia. Já sei o que fazer. Se ela não quiser ajudar, vai ver que não temos outra opção. Vamos fazer ela ver que não temos como bancar as coisas sem a ajuda dela. Vai ser a última chance dela entender que não tem outra escolha, respondeu meu pai, com uma voz carregada de raiva reprimida. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Eu sabia que estavam tramando algo, tentando me forçar a mudar de ideia. Eles não aceitavam perder. Não aceitavam ser desafiados. Eles precisavam que eu fosse submissa, que eu voltasse ao papel que sempre desempenhei, o de filha que cede e se sacrifica. Mas a minha revolta foi ainda maior ao ouvir isso. Não era mais sobre um simples churrasco ou uma questão de dinheiro. Era sobre o controle deles sobre a minha vida, sobre o poder que achavam que ainda podiam ter sobre mim. E eu não estava disposta a continuar sendo o alvo da manipulação deles. Na manhã seguinte, meu pai voltou a me procurar, mas, ao contrário de antes, não estava mais tentando um apelo amigável. Ele estava determinado, com um tom autoritário, como se tivesse decidido me fazer ceder de qualquer maneira. Você vai dar o dinheiro, sim. Já está tudo certo. O Júnior vai ter o churrasco, e você vai arcar com a sua parte. Não tem mais desculpas, disse ele, tentando impor sua vontade. Mas eu estava mais forte do que nunca. Não era apenas a recusa ao churrasco, mas a recusa a ser controlada, a ser manipulada. Eu não cederia. Não mais. Não por nada, nem por ninguém. Não, pai. Não vou dar o dinheiro. Nem que você me faça 1000 promessas, nem que você tente me convencer de todas as formas possíveis. Eu já tomei minha decisão. E você vai ter que lidar com ela, respondi, firme. O olhar dele ficou congelado, como se não soubesse como reagir. Ele esperava que eu vacilasse, que, de alguma forma, eu cedesse, como sempre fazia. Mas agora, eu não tinha mais medo das consequências. O mais interessante dessa história toda era que, mesmo quando eu os via frustrados, irritados, eles ainda não conseguiam entender o real motivo de minha decisão. Eles estavam tão acostumados ao seu papel de pais autoritários, de manipuladores, que não conseguiam enxergar que o que eu realmente buscava era liberdade. Eu queria poder, e isso significava cortar os laços que me prendiam a esse ciclo de controle.
Eu sabia que as consequências viriam, e talvez eu fosse mais uma vez rotulada como a filha ingrata. Mas, pela primeira vez, isso não me incomodava. Eu sabia que, no final das contas, o que eu estava fazendo era o melhor para mim. Eu estava me livrando da prisão que era viver para atender às expectativas deles. Eu não sabia como seria o amanhã, mas estava pronta para enfrentar qualquer coisa. A partir daquele momento, o controle estava nas minhas mãos. Eu estava decidida a não dar mais um centavo. E sabia que essa decisão, por mais difícil que fosse, me levaria a um futuro muito mais livre. Os dias seguintes à minha decisão passaram em um silêncio cortante, mas, ao mesmo tempo, em uma crescente sensação de tensão. A pressão parecia aumentar a cada conversa que eu evitava ou cada vez que meus pais tentavam contornar minha resistência. Aquele era o momento de ruptura, uma mudança irreversível. O que eu achava que era apenas uma disputa por um simples valor de dinheiro estava, na verdade, se transformando em uma batalha de poder. Eles não estavam apenas tentando controle financeiro, mas emocional. E, no fundo, eu sabia que estavam dispostos a tudo para me fazer voltar atrás. Tudo parecia girar em torno de mim. Enquanto eu tentava seguir minha rotina, meus pais se tornaram sombras no meu caminho. Meu pai, sem conseguir controlar a frustração, ficava me observando como um predador à espreita. Minha mãe, por outro lado, tentava ser mais sutil, mas os olhares que trocava com meu pai diziam tudo. Ela estava disposta a ir até onde fosse necessário para fazer com que eu cedesse. Mas, pela primeira vez, eu consegui enxergar além de suas palavras e atitudes. O jogo estava mais claro para mim. Eles estavam tentando me quebrar. Eu não sabia o que aconteceria no dia do churrasco de Júnior, mas a sensação de impotência deles me dava forças. Havia uma desconexão crescente entre nós, e eu, finalmente, entendia que não podia mais ser aquela filha que se deixava arrastar pela culpa e pelas expectativas. Então, na véspera do tal churrasco, quando eu achava que a tensão estava alcançando o auge, meu pai apareceu em casa com uma proposta que fez minhas entranhas se revirarem. Ele entrou no meu quarto sem bater, com aquele ar de quem sabia que estava prestes a jogar o último truque. O silêncio entre nós era denso, mais do que nunca. Você não tem mais escolha. Não é sobre o dinheiro, nunca foi. É sobre a família. Não podemos deixar as aparências caírem por sua causa. O Júnior vai se sentir muito mal, e as coisas não vão ser boas para você aqui se não ajudar. Você não quer ser a responsável por isso, não é? Disse ele, com uma frieza calculada. A sensação de que ele estava tentando me manipular de novo era clara. Eu olhei para ele, tentando manter a compostura, sem ceder à raiva que fervia dentro de mim. Pai, você ainda não entendeu, não é? Eu não vou mais ser a sua solução. Não vou mais me sacrificar pela imagem de uma família que vive de aparências. Não sou responsável por nada disso. O olhar dele se endureceu. Eu podia ver as rachaduras em sua fachada de autoridade, o pequeno fio de pânico que começava a se desenhar em seus olhos. Ele nunca pensou que chegaria a esse ponto. Que a filha, a quem sempre controlou, finalmente o desafiaria dessa forma. Você não tem ideia do que está falando, filha. A sua teimosia vai nos custar caro. E você vai se arrepender disso. Eu não reagi à ameaça. O medo que meu pai costumava incutir em mim agora parecia distante, como uma lembrança de um tempo em que eu não tinha força para me opor. Naquele momento, era como se eu estivesse vendo ele por um outro prisma, um homem que, ao invés de me proteger, sempre usou suas palavras e ações para manter a sua posição. Ele estava perdendo tudo. Ao amanhecer do dia do churrasco, não houve mais nenhuma tentativa de conversa. Eu estava em casa, mas minha presença era ignorada, como se não existisse. Estava claro que minha decisão os havia atingido de forma devastadora, mas a sensação de controle sobre minha própria vida fazia tudo aquilo valer a pena. O churrasco foi um espetáculo de desespero, uma tentativa de mostrar que, mesmo sem minha ajuda, eles ainda podiam seguir com sua programação. Mas algo me dizia que aquela fachada estava começando a desmoronar. Quando eu vi Júnior, todo animado e com aquele sorriso falso, pude perceber que ele também não estava imune ao que acontecia. Havia algo de forçado em seu entusiasmo, algo que denunciava que ele também sentia o peso da situação, embora tentasse esconder. Ele sabia que eu não estava contribuindo e, ainda assim, usava o sorriso para tentar mascarar o desconforto que também compartilhamos. Minha mãe, tentando manter a ordem da casa, forçava um sorriso, mas seus olhos passavam o tempo todo por mim, como se me cobrasse sem dizer uma palavra. Não havia mais espaço para falsas cordialidades. O que restava entre nós era o distanciamento,
a frustração e a sensação de que o vínculo familiar estava se desfazendo diante dos meus olhos. O evento seguiu seu curso, mas eu não estava mais presente de verdade. Eu me senti fora de tudo, como se estivesse observando de longe a destruição silenciosa de uma dinâmica familiar que, embora ainda estivesse de pé, já estava irremediavelmente quebrada. À medida que a noite chegava e o churrasco de Júnior se aproximava do fim, fui confrontada mais uma vez. Meu pai, já visivelmente irritado, me puxou para um canto. Você acha que acabou assim? Que vai simplesmente sair impune de tudo isso? Vai me dizer que está feliz com o que fez? Ele estava tentando me provocar, a raiva dele transbordando. Eu podia sentir o desespero, como se ele estivesse à beira de perder o controle completo sobre a situação. Mas não cedi. Não queria mais ceder. Eu não fiz nada de errado, pai. Eu apenas tomei o controle da minha vida. Não sou mais um brinquedo em suas mãos. E o que você acha que vai acontecer agora? Eu já tomei minha decisão, e não vou mais voltar atrás, respondi, calma, mas com firmeza. Ele me encarou com um olhar cheio de rancor, mas não houve mais palavras. Eu sabia que aquele confronto havia sido o fim. Não haveria mais voltas, nem mais jogos. Eu havia cruzado uma linha sem retorno. A raiva dele não era mais sobre o dinheiro, mas sobre o fato de que eu finalmente havia quebrado o ciclo que ele mantinha. E não haveria mais nada que ele pudesse fazer para me manipular. Quando eu me virei para sair, ouvi minha mãe chamando. Você não vai ajudar, então? Não vai tentar consertar as coisas? Eu parei por um momento. Olhei para ela, que estava lá, com aquele olhar cansado de quem também se perdeu no meio de tudo aquilo. Não tinha mais nada a ser feito. Eu não queria mais lutar por algo que estava quebrado. A resposta saiu de mim, sem hesitar. Já tentei. Agora, a única coisa que posso fazer é seguir em frente. E, talvez, aprender a viver sem o peso de ser o alvo de todas as suas expectativas. Não espero que me entendam, mas eu finalmente entendi o que precisava fazer. E, com isso, saí. Saí daquelas situações, do controle, das cobranças, e finalmente daquilo que mais me sufocava, a falsa necessidade de agradar. A partir daquele momento, a minha vida seria definida por mim. E eu estava decidida a seguir em frente, sem medo das consequências. Os dias que se seguiram ao churrasco de Júnior passavam mais devagar do que nunca. A casa parecia mais vazia, mesmo que as mesmas paredes estivessem lá. O silêncio pairava sobre mim, mas, curiosamente, era um silêncio confortável, onde eu podia finalmente respirar sem a pressão constante das expectativas de meus pais. Não era mais sobre o que eles queriam de mim, mas sobre o que eu queria de mim mesma. E essa era a primeira vez, talvez, em toda a minha vida, que me sentia livre. No entanto, a liberdade também trazia um peso. O que eu havia feito, as palavras que troquei com meu pai, a decisão de cortar os laços de uma vez por todas, não eram fáceis de carregar. Não mais por causa da culpa, mas pelo entendimento de que eu estava, finalmente, quebrando algo que eu pensava que era inquebrável. Minha família. Eu sabia que não seria fácil seguir em frente. Os meses seguintes seriam um terreno desconhecido, cheio de recomeços, ajustes e a certeza de que, agora, eu estava completamente sozinha nesse novo caminho. Mas uma coisa estava clara, eu estava no controle. Não mais refém das escolhas deles. A vida fora da casa dos meus pais parecia estranha a princípio. Havia uma solidão que não me permitia relaxar totalmente. O trabalho que antes era uma válvula de escape agora parecia um reflexo do vazio que eu sentia. Mas ao mesmo tempo, essa era minha nova realidade, a vida que eu escolhi para mim mesma. E com isso, vieram as novas descobertas. A cada dia, eu me sentia mais forte, mais capaz de olhar para os meus erros passados e entender como esses erros, esses sacrifícios sem valor, haviam sido necessários para me dar a coragem que eu possuía agora. Eu já não sentia necessidade de provar nada a ninguém. Meu valor não dependia mais da aprovação deles. Eu finalmente estava começando a ver a mulher que eu queria ser. Enquanto isso, meus pais se afundavam cada vez mais em suas próprias mentiras e expectativas frustradas. Eu soube, por boca de uma vizinha, que o churrasco de Júnior não foi nada além de um fracasso. Ele não demonstrou a menor gratidão pela ajuda que meu pai tinha forçado me pedir, e minha mãe não parava de resmungar sobre como a falta de dinheiro estava arruinando suas finanças. O que eu vi ali foi uma relação tóxica, onde o dinheiro, a aparência e as expectativas dominaram tudo, e ninguém se importava de verdade com sentimentos ou necessidades uns dos outros. E foi naquele momento que eu percebi, não havia mais nada que eu pudesse fazer por eles.
Eu estava fora do jogo, livre das garras daquela manipulação. Minha mãe tentou me procurar algumas semanas depois. Ela me ligou várias vezes, mandou mensagens, mas sempre com a mesma abordagem sutil, como se estivesse apenas tentando conversar, tentando convencer-me de que tudo poderia voltar ao que era. Mas eu sabia o que ela queria, e não cedi. Quando, finalmente, me encontrei com ela pessoalmente, foi em um café. Ela estava nervosa, com a postura de quem sabe que está prestes a perder uma batalha, mas ainda acredita que pode ganhar uma última chance. Seu rosto, embora ainda bonito, parecia marcado pela preocupação, os olhos um pouco mais cansados. Eu sei que você está chateada, e entendo o que você fez. Mas isso não é certo. A nossa família sempre esteve junta. Agora, tudo está desmoronando. O que você fez foi uma traição. Eu a olhei sem piscar. As palavras dela estavam vazias, as mesmas que eu sempre escutava quando ela tentava manipular-me emocionalmente. Traição? Você chama isso de traição? Mãe, a única coisa que eu fiz foi me livrar do fardo que me colocaram. Eu não sou mais uma escrava das suas expectativas. Eu não sou mais a responsável por tudo que não funciona em nossa casa. E não estou disposta a voltar atrás. Ela abaixou os olhos. Você vai se arrepender, ela disse, quase com um sussurro. Eu sabia que aquela conversa não levaria a lugar nenhum. E, na verdade, já estava cansada de tentar explicar a minha decisão. Não havia mais nada a ser dito. A mudança havia acontecido e ela não poderia me forçar a voltar atrás. Levantei-me do banco e a deixei sozinha, com pesar imenso no coração, mas uma certeza no peito. Não podia mais continuar naquele jogo. Os dias foram passando e, pouco a pouco, o peso da minha decisão foi se transformando em alívio. O isolamento, antes temido, tornou-se meu companheiro, o silêncio meu refúgio. Eu não precisava mais ouvir os gritos, as exigências, as falácias. E, com o tempo, a saudade que eu sentia, aquela que me fazia questionar minhas escolhas, foi substituída pela gratidão pela nova liberdade conquistada. Eu sabia que, com o tempo, as coisas mudariam. Eu continuaria minha vida, mesmo que sem a família tradicional, o que fosse. Em algum lugar no futuro, novas relações iriam surgir, com base no respeito, no cuidado e no amor genuíno. E o que eu havia perdido talvez nem fosse tão importante assim. Eu olhei para a janela do meu novo apartamento, sentindo o sol quente bater em meu rosto. O futuro estava à minha frente, e agora eu estava pronta para vivê-lo, sem medo, sem culpas e sem olhar para trás. O caos que eu havia deixado para trás não mais me perturbava. Eu finalmente sabia que a vida era feita de escolhas. E aquela foi a escolha mais importante de todas, viver para mim mesma, sem mais concessões. Porque, no fim, a verdadeira liberdade vem de dentro, e eu finalmente encontrei a minha.